Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar a Alma, capítulo 31, a partir do versículo 1 aqui, que diz assim: Ora, aconteceu que depois do fim de Corior, tendo Alma recebido notícias de que os aramitas estavam pervertendo os caminhos do Senhor, e de que Zorã, que era o seu chefe, estava induzindo o coração do povo a curvar-se a ídolos mudos. Seu coração começou a afligir-se novamente por causa da iniquidade do povo. Então, Alma, ele ficou novamente afligido, com aflição por causa da iniquidade do povo. O povo que morava lá, né, os Zoramitas, que era um pouco mais afastado ali. Na verdade, os Zoramitas, eles eram dissidentes dos Nefitas. Eles se separaram dos Nefitas e ficava mais ao sul, né, da terra. A gente vê que Mormon, ele faz um esforço aqui para descrever, né, a geografia para fazer sentido, porque por onde os Lamanitas podiam atacar os Nefitas era justamente pela cidade ali onde estavam os Zoramitas. Então, tem várias coisas aqui. O propósito que Alma vai querer fazer uma missão entre os Zoramitas, para recuperar os Zoramitas. Então tem esse propósito aqui, primeiramente, que ele está citando aqui, porque eles perverteram o caminho do Senhor. Tá bom? Eles perverteram os caminhos do Senhor aqui, a gente vai ver que eles não estavam guardando os caminhos do Senhor, a lei do Senhor. A gente vai observar que eles não guardam a lei de Moisés, não guardavam nada desses mandamentos, tá bom? Então, eis a preocupação. A preocupação dele é essa. Também, o chefe deles, Zorã, ele estava incitando eles a curvar-se a ídolos mudos, ou seja, idolatria também era um dos problemas aqui. Sem falar que a gente vai estudar semana que vem, a partir do capítulo 32 em diante, eles pregando entre os oramitas. E aí a gente vai ver uma grande desigualdade social. A gente vai ver que tem a parte rica e a parte pobre da sociedade. E somente a parte pobre que vai dar ouvido às palavras, né, dos missionários ali, do profeta Alma, porque eles não estão apegados a bens materiais. Então eles conseguem dar ouvido à palavra do Senhor. A gente vai estudar isso semana que vem. Mas também aqui vai ser mencionado que algo que afligia também os nefitas não era somente a questão espiritual, mas também por conta da questão geográfica. Se os oramitas se juntassem aos lamanitas, né, eles conseguiriam atacar pela terra muito mais facilmente. E a primeira terra que eles iriam chegar era a terra de Gerso, justamente a terra na qual que era o povo de Amon, né, que vivia ali, que era o povo de Antineflei, que fez convênio de não pegar em armas de guerra. Então eles conseguiriam atacar. Então o propósito de ir pregar a eles tinha também essa questão social e na questão da segurança também, tá bom? Vamos colocar aqui motivos políticos, né? Vamos colocar aqui. Mas a Alma ele deixa bem claro aqui no versículo 1 que o que afligia eles era a questão aqui, que afligia ele era a questão da iniquidade do povo. Continuando aqui, versículo 2 em diante. Porque foi motivo de grande dor para a alma saber que a iniquidade no meio de seu povo. Portanto, o seu coração se entristeceu-se muito por causa da separação dos aramitas e dos nefitas, ou seja, eles eram dissidentes, eles se separaram ali dos nefitas e fizeram uma cidade à parte ali e viviam da maneira que eles estavam querendo. Ora, os aramitas haviam se reunido numa terra que dera o nome de Antion, que ficava a leste da terra de Israel, quase fazia fronteira com o mar, que estava ao sul da terra de Gerson, e também se limitava com o deserto sul, na qual estava cheio de lamanitas. Ora, os nefitas temiam muitos que os aramitas se aliassem aos lamanitas, e que isso pudesse causar grandes perdas para os nefitas. Então tem a questão geográfica, né? E a questão ali que era se eles passassem por aquela terra e fizessem aliança com os aramitas, ficaria muito mais fácil deles destruírem os nefitas. Então, tinha tudo isso aqui em questão, né? A questão da dignidade, questão do pecado e também a questão geográfica aqui, social, militar, né? As táticas militares aqui. Porém, qual que é a tática aqui que o plano que Alma ele traça para
recuperar eles, né? É justamente a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder e ele vai aqui no versículo 5 falar sobre isso. Ora, a pregação da palavra exercia uma grande influência sobre o povo, levando-o a praticar o que era justo. Sim, surtia um efeito mais poderoso sobre a mente do povo do que a espada ou qualquer outra coisa que lhe houvesse acontecido. Alma, portanto, pensou que seria aconselhável pôr à prova a virtude e a palavra de Deus. Então, sendo que a palavra, né, ela exercia grande influência sobre o povo. Veja que a palavra é influência, né? Não é uma certeza ali de que eles iriam se converter, não era uma garantia, mas a palavra ela tem uma grande influência. Nós que estudamos a palavra de Deus todo dia, a palavra de Deus vai ter todo dia influência na nossa vida, tá bom? Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, né, é ensinado que a palavra de Deus, né, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. O gume da espada significa o corte, o lugar que corta. A espada de dois gumes, ela corta tanto de um lado como do outro. Então, ela penetra mais facilmente num corpo ali e mata rapidamente, tá bom? Então, ele está falando aqui que a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. A gente tem que... É difícil não associar aqui com Alma, capítulo 22, justamente quando a palavra de Deus tinha sido pregada ao grande rei dos Lamanitas. E lá no capítulo Alma 22, versículo 15, nós observamos que o rei, após ouvir a palavra de Deus ensinada por Arão, ele decidiu, né? Ele falou: eis que eu entrego o meu reino para receber essa grande alegria, a alegria da vida eterna. Então, anteriormente, por conta da ameaça de uma espada, né? Dele pensando que iria perder a vida, ele falou que daria metade do reino. Mas depois que ele conhece a palavra de Deus, ele fala que daria tudo para ter essa grande alegria, tá bom? Então isso, aqui a gente consegue ver um grande exemplo do poder da palavra de Deus. Continuando, deixa eu desligar esse áudio aqui. Continuando aqui, o versículo 6 em diante. Tomou, portanto, Amon, Arão e Omni e deixou Ímner na terra de Zaraela. É importante deixar um ali, porque para cuidar da igreja, como ele está falando aqui, tá bom? Para cuidar da igreja em Zaraela. Importante ter alguém firme ali cuidando. Mas levou consigo os 3 primeiros e também Amaleque e Zízeron. Eu gostei também aqui que ele levou Zízeron, né? Zízeron anteriormente também ele estava combatendo a palavra de Deus ali, ele era um advogado. E agora a gente vê aqui que tanto Amaleque como Zízero se juntaram nessa missão aqui, né? E levou também os seus 2 filhos. Ora, e não levou consigo o mais velho dos seus filhos, cujo nome era Elamã. E o nome dos filhos que levou era Siblon e Corianto. E esses eram nomes dos que foram com ele a pregar a palavra aos Zoramitas. Versículo 8 e 9 diz: Ora, os Zoramitas eram dissidentes dos Nefitas, portanto, já lhe havia sido ensinada a palavra de Deus. Eles, porém, haviam cometido grandes erros, porque não observavam os mandamentos de Deus, nem os seus estatutos, segundo a lei de Moisés. Versículo 10, nem queriam observar a prática da igreja, de continuar orando e suplicando diariamente a Deus, para não cair em tentação. Então veja que os Zoramitas, eles se desviaram dos Nefitas, eles conheciam anteriormente a palavra de Deus, mas agora eles queriam viver de um outro jeito. Então eles não estavam guardando a lei de Moisés, não se reunia para orar frequentemente, como a igreja de Deus aconselha ali, né? E orar sempre para não cair em tentação. E eles mudaram completamente as práticas aqui. Tá bom? Versículo 11 aqui, em diante. Enfim, pervertiam os caminhos do Senhor, de muitos modos, porque por esse motivo, Alma e seus irmãos entraram na terra para pregar-lhes a palavra. Ora, quando chegaram à terra, eis que notaram com grande espanto que os aramitas haviam construído sinagogas e que se reuniam certo dia da semana, ao qual chamava Dia do Senhor, e adoravam de um modo que Alma e seus irmãos ainda não havia visto, pois haviam construído um centro na sua sinagoga, um local que
ficava em pé, e ficava mais alto do que a cabeça, cuja parte superior subia a uma pessoa. Portanto, quem desejasse adorar devia subir nessa plataforma e estender as mãos para o céu e clamar em alta voz, dizendo. Aqui ele vai começar a dizer a oração, né? Que os eles chegaram lá para pregar e eles ficaram surpresos que eles tinham uma sinagoga. E a sinagoga tinha no meio um púlpito, né? Um púlpito ali na qual uma pessoa somente ficava em pé e ficava acima das outras pessoas. Eles erguiam a mão e começavam a fazer uma oração. Essa oração aqui era decorada. Sempre todos os que subiam ali faziam a mesma oração, tá bom? Mas preste atenção nas palavras, né, dessa oração aqui que era prescrita por eles. Essa oração, inclusive, dá para nós ver, ele vai do versículo 15 ao versículo 18. E vai ser ótimo fazer um contraste com ela, com o versículo 26 ao 36, que é a oração de alma. Alma orando vai fazer mostrar a diferença de alma orando e os oramitas orando. Ou seja, uma oração ruim e uma oração boa. A gente vai conseguir ver aqui. Tá bom? Esse capítulo mostra muito isso. O oposto, Deus e o diabo, né? O bem e o mal. E aqui uma oração boa e uma oração ruim. Tá bom? Mas não vai dar tempo de chegar na oração de alma. Então a gente vai só até o versículo 18 aqui. Vamos no 15 aqui ao 18 para ver qual é a oração deles e o que nós aprendemos com ela aqui, tá bom? Ou aprendemos o que não devemos fazer. A oração, então, eles clamavam, né, levantando a mão, dizendo: Santo, Santo Deus, cremos que és Deus, cremos que és santo, e que eras um Espírito, e que és um Espírito, e que serás um Espírito para sempre. Veja que aqui, quando ele fala que era um espírito, que és um espírito e que será um espírito para sempre. Quem é que vai ser um espírito para sempre? Que não vai ganhar um corpo físico, que não vai ressuscitar porque não vai ter um corpo físico. É lógico que quem inspirou essa oração aqui é o inimigo, é o próprio diabo. Então aqui, ao invés de estarem adorando a Deus, eles estão, na verdade, descrevendo o inimigo, descrevendo o diabo. Né? Repare quando a oração deles diz que serás um espírito para sempre. Né? E isso realmente é o que vai acontecer com o diabo aqui. Versículo 16, ele continua a oração dizendo aqui: Santo Deus, cremos que nos separaste de nossos irmãos, e não cremos que nas tradições de nossos irmãos, que lhe foram transmitidas pela infantilidade de seus pais, mas cremos que tu nos elegeste para sermos teus santos filhos, e também nos fizeste saber que nenhum Cristo haverá. Então veja só a oração aqui deles, dizendo que nenhum Cristo haverá, e que também eles foram escolhidos, mais do que as outras pessoas, né, para serem salvos. Essa é a questão deles aqui. Nós somos salvos. Versículo 17. Mas tu és o mesmo, ontem, hoje e para sempre, e elegeste-nos para sermos salvos, quanto todos ao nosso redor foram escolhidos para serem, pela tua ira, lançadas no inferno. Por essa santidade, ó Deus, agradecemos-te e também rendemos graças por nos haveres elegido, a fim de não sejamos desencaminhados pelas tolas tradições de nossos irmãos, que forçam a crer em Cristo, afastando-lhe o coração de ti, ó nosso Deus. Versículo 18, último versículo de hoje diz: E novamente te rendemos graça, ó Deus, por sermos um povo eleito e santo, e amém. Né? Eles terminam a oração deles aqui. A gente observa que nessa oração aqui, não há compromisso nenhum da parte deles. Primeiro, eles falam que são elegidos, escolhidos para ser salvos, enquanto todos os outros ao redor deles, eles são escolhidos para ser condenados, para cair sobre a ira de Deus, assim eles chamam aqui. Então, veja que nessa parte aqui, essa oração está completamente errada. Até porque nessa oração a gente não vê um comprometimento deles, tá bom? A gente vai observar nos versículos, a gente vai estudar ainda mais amanhã, que depois dessa oração eles vão embora para casa e nem falam em Deus mais, só vão voltar na outra semana para fazer a mesma oração e pronto. Não tem um compromisso, uma entrega. Na igreja é pedido que nós façamos várias coisas, né? Que nós devemos fazer genealogia, frequentar o templo,
nos esforçar para viver os mandamentos. Então tem os mandamentos. Aqui a gente vê que não tem esforço nenhum das partes deles. Vou terminar a mensagem de hoje, então aqui, a gente parou aqui no versículo 18, amanhã a gente continua no versículo 19. É bem interessante, né, que no estudo da semana que vem a gente vai ver que os zoramitas, eles vão expulsar os pobres do meio deles. E depois não tem nem quem trabalha para eles. Eles acham que não precisa da classe mais baixa ali, e depois eles sentem falta, né, da classe ali, porque quem vai fazer as coisas para nós aqui? Essa parte eu acho bem engraçada no estudo da semana que vem. Vou terminar aqui então com as palavras de Joseph Smith, tá bom? A respeito disso, né, deles, dessa oração que eles fazem aqui, que não tem comprometimento nenhum. Aí Joseph Smith diz aqui, ó: o profeta Joseph Smith ensinou que uma religião que não exige sacrifício de todas as coisas jamais terá poder suficiente para produzir a fé necessária à vida e à salvação. Então, uma religião que não requer sacrifício, esforço da nossa parte, não consegue produzir uma fé necessária para que nós nos aperfeiçoemos, para que nós possamos ser salvos. Tá bom? Então é essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.